secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor João Paulo Ribeiro Capobianco. Secretário executivo adjunto do Ministério da Gestão e Inovação, Adalto Modesto Júnior, neste ato representando a ministra Esther Dweck. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batinamian. Diretor de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA, Kleber Ferreira. Por gentileza. Agradecemos as presenças das seguintes autoridades presentes: o secretário executivo adjunta Ana Flávia Franco, do MMA, o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental, o senhor André Lima, secretária de Biodiversidade da Floresta do MMA, Rita Mesquita, presidente do IBAMA, o senhor Rodrigo Agostinho, secretário extraordinário para a Transformação do Estado do MGI, o senhor Francisco Gaetoni, presidente da ANAMA, o senhor Marçal Cavalcante, o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian, diretor de Desenvolvimento Sustentável, substituto do INCRA, o senhor José Ubiratã, diretora de Fomento Florestal do Serviço Florestal, Clarice Cruz. A senhora Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. Muito obrigada. Para iniciarmos as apresentações, convidamos o senhor Garo Batinamian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, para apresentar os conceitos gerais e a importância da cota de reserva ambiental no contexto do Código Florestal. Bom dia a todos e a todas. Ministra Marina, secretário executivo João Paulo Capobianco, os outros colegas aqui da mesa. Hoje é um dia muito importante. E não vou tomar muitas palavras, porque depois o Gabriel vai dar os detalhes técnicos. Por que eu vejo isso como um dia muito importante? O Código Florestal foi aprovado em 2012, e naquela oportunidade, o Código Florestal incluiu um artigo onde poderíamos compensar a reserva aquele desmatamento feito acima do que é permitido na reserva legal, poderia ser compensado com um instrumento de mercado com quem ainda tinha floresta, o que faz mais sentido. Vamos valorizar a floresta que já existe e em pé e usar ela para fazer uma conta, digamos assim, com quem desmatou mais do que deveria e, portanto, é um ganha-ganha. A floresta continua em pé, a pessoa que tem essa floresta passa a ter uma remuneração por essa floresta e aquele que, por algum motivo, desmatou a mais ou comprou uma terra que já estava desmatada, está dentro do regramento ambiental e facilita isso para plano safra, para várias opções de ele usar a sua terra. Então, isso foi em 2012. E, com bastante esforço desse governo, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, por meio do Serviço Florestal, e reconhecer aqui o trabalho da equipe do diretor Marcos Vinícius, que está aqui, da diretoria de regulamentação ambiental, quase isso. Nós conseguimos hoje lançar a primeira cota de reserva ambiental. E aqui na mesa nós pedimos, inclusive, para ter vários outros membros do governo, porque isso não é uma coisa de um governo do MMA. Essa cota tem que estar registrada no MGI, nós precisamos da participação do Banco Central, porque essa cota passa a ser um ativo que é negociável como qualquer ativo privado, em bolsa, em outros lugares, então o Banco Central vai nos ajudar. E também é muito importante a presença, para o MDA também é muito importante, porque o mesmo artigo do Código Florestal estabelece que, se o proprietário de uma terra com menos de 4 modos fiscais pode emitir cota de reserva ambiental para toda a sua reserva legal, que esteja em floresta ou em
recuperação. Então, para o pequeno proprietário, isso é muito importante também como fonte de renda. A gente estava conversando aqui que acho que dobra a fonte de renda do pequeno proprietário. Qual o impacto disso? Vocês vão ver a apresentação, nós estamos pensando aqui que pode ser algo em torno de 25 milhões de hectares que serão mantidos em pé e valorizados, gerando em torno de 12,5 bilhões ao ano de reais para quem tem essas florestas. Então, é um volume significativo, tanto em floresta como em ativo. E lembrando ainda que, com a lei de 2021, passou a reconhecer, a lei de pagamento de serviços ambientais, passou a reconhecer a cota de reserva ambiental como um ativo, um serviço ambiental que também pode ser pago. Então, nós vemos um potencial ainda maior, porque não é simplesmente de quem tem que se regularizar em relação à reserva legal, ao Código Florestal, mas empresas que podem querer comprar, pagar pelos serviços ambientais da floresta, digamos que precisa da água e quer proteger a floresta montante, ele pode simplesmente pagar por essa floresta. Os detalhes eu não vou dar, mas eu vou simplesmente dizer que não é uma cota que não é vagalume, não pisca aqui e ali, tem que ser no mínimo 5 anos, e esperamos que com prazo maior, e esse preço que eu estou dando é médio, porque, claro, é baseado em bioma, na Mata Atlântica talvez falte mais, em outros lugares tem menos, e o preço vai variar com isso. E antes de eu encerrar, eu quero também agradecer ao senhor Bernardo, porque a gente sabe, o proprietário da fazenda, da primeira CRA, que depois a ministra vai reconhecer, porque a gente sabe que o primeiro que se voluntaria para fazer isso sempre assume uma importância maior, porque, de certa forma, está entrando num desconhecido a primeira vez. Então, o fato do senhor Bernardo estar aqui e reconhecê-lo, e reconhecer o INEA, porque, na figura do Kleber, porque só vamos poder fazer CRA com a participação dos estados. E o primeiro estado, a mesma coisa, o primeiro estado que assumiu, vamos tentar fazer isso funcionar, foi o estado do Rio de Janeiro. Então, esperamos que os outros estados trabalhem conosco para que a gente transforme isso em grande escala e atenda o potencial que o Brasil precisa, tanto para quem tem fazenda e quer se regularizar, tanto para quem tem floresta e quer tornar isso em um ativo. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos a presença do senhor Mauro Pires, presidente do ICMBio. Convidamos agora o senhor Gabriel Lui, coordenador geral de estratégias e instrumentos do Departamento de Regularização Ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, para apresentar o sistema e simulação do processo de emissão da CRA. Obrigado. Bom dia a todas e todos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom dia, ministra, secretário Capobianco, Kleber, Adalto, Garo. Esse é um momento muito importante para a gente, para a nossa equipe, mas acho que para a política ambiental brasileira como um todo, porque a gente está dando um passo concreto de implementação do Código Florestal, da regularização ambiental dos imóveis rurais e chegando, como a gente costuma dizer, na linha final para quem tem benefícios e pode ser valorizado pelos seus esforços de conservação. Então, a ideia é que a gente apresente aqui muito rapidamente como vai funcionar esse mecanismo, para que a gente possa disseminar essas informações e ter outros parceiros se engajando no processo. Por favor, podem passar quem tiver com controle? Sou eu mesmo? Culpa minha. Não, já estamos lá, alguém já passou, então... Então, vamos começar falando o que é a CRA. Né? Muita gente conhece o Código Florestal, sabe que a gente tem um instrumento de compensação, mas é importante a gente lembrar que aqui a gente está falando de um instrumento de geração de benefícios para quem teve o esforço de proteção adicional e de manutenção de áreas de vegetação nativa dentro do imóvel rural. A lógica da CRA é que a gente crie uma moeda baseada, lastreada na vegetação nativa presente no imóvel rural. Ela é um mecanismo de transação previsto, inclusive o Código Florestal tem mecanismos de transação e compensação previstos desde a versão de 1965, mas em 2012, especificamente, a gente tem a CRA como uma inovação que cria uma moeda referente à área de vegetação nativa do imóvel e permite que ela seja mais facilmente transacionada entre quem tem ativo e quem tem passivo.
Então, a CRA foi criada para facilitar e acelerar o processo de regularização ambiental. Por tabela, ela cria um benefício, que é gerar um estímulo para a conservação das áreas de quem manteve essa área protegida, manteve essas áreas adicionais de proteção dentro do imóvel rural. Então, a CRA nasce no Código Florestal como um mecanismo para facilitar a compensação entre imóveis com ativos e passivos. Só que ela ganha outros elementos entre 2012 e 2025, onde a gente está hoje. O principal deles é o caráter de trazer à luz a possibilidade de geração de serviços ambientais no imóvel rural. Então, ela nasce como mecanismo de compensação no Código Florestal, mas ela ganha um caráter de geração de serviços ambientais no nível do imóvel. Ela traz para a luz o que hoje a gente ainda não consegue enxergar de geração de serviços ambientais. E, com isso, ela ganha novas possibilidades de comercialização, de venda e de valoração, que é algo que a gente está explorando bastante nesse processo de discussão e implementação da cota. Pode passar, por favor? Onde é que a gente gera a cota? Isso é muito importante. Onde se gera uma CRA? A CRA só é gerada em áreas protegidas dentro do imóvel rural. Eu não tenho que ter simplesmente um excedente de vegetação nativa. Não adianta eu ter uma área de floresta se essa área de floresta não está protegida. Tem que ter uma decisão do proprietário rural para garantir que essa área seja protegida legalmente entre os diferentes instrumentos que estão previstos no Código Florestal, para que essa área possa servir de lastro para a emissão da CRA. Então, uma servidão ambiental, um excedente de reserva legal, ou seja, uma área de reserva legal maior do que o mínimo daquele bioma, uma área de RPPN, como é o caso do Bernardo, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, e áreas de reserva legal de imóveis até 4 módulos, como o diretor Garo colocou, de imóveis até 4 módulos fiscais, a legislação permite que a gente emita cota em toda a área de reserva consolidada, de reserva legal consolidada desses imóveis. Então, qual é o espírito da legislação? De que essa área precisa estar obrigatoriamente protegida. Só assim ela gera lastro para a emissão da CRA. Além disso, além da proteção que está prevista no próprio Código Florestal, a gente teve recentemente, com o trabalho do secretário André, a aprovação da Resolução CONAMA 510, que trouxe um grau de proteção adicional para a cota, para que a gente possa garantir que não haja nenhum tipo de autorização de supressão sobre essas áreas. Como se gera uma cota? Então, além dessa área ser protegida, a gente entra num fluxo que passa por todo o processo a marcha de implementação do CAR dentro do sistema de cadastro ambiental rural. Tá? Então, a gente começa a implementação da cota sempre com um CAR analisado. Então, eu preciso ter a identificação do ativo ambiental no nível do imóvel rural, aprovado pelo Estado, pelo órgão ambiental competente, e a partir da decisão do proprietário rural, ou seja, ele vai escolher, a partir da área de ativo identificada pelo Estado, aonde ele quer colocar as cotas à disposição para a transação. Então, sempre uma decisão do proprietário rural de mostrar aonde essas cotas vão ser geradas. A partir da proposta dele, o sistema faz um gradeamento automático, a cota ela é sempre 1 hectare de vegetação nativa, ela não é 1,5, ela não é 0,8, ela é sempre 1 hectare. Isso significa que o sistema precisa gerar uma proposta de gradeamento de 1 hectare para que o proprietário identifique quais são as áreas que vão estar à disposição para essa transação e, a partir daí, isso é encaminhado para o órgão ambiental estadual para que ele valide as informações, tanto documentais, certidão de matrícula, documentos dos proprietários, quanto a questão ambiental, o lastro de vegetação nativa que está gerando a cota. Essa é a primeira camada de certificação pública da CRA. A CRA é um título que é gerado a partir de uma certificação pública. A primeira camada é a validação do Estado. Depois que o Estado prepara esse laudo comprobatório, que foi o trabalho que o INEA fez com a gente agora, o Serviço Florestal recepciona a CRA, essa proposta de CRA. E essa proposta de CRA, então, é validada pelo Serviço Florestal e, se aprovada, é, então, emitida como uma cota. Então, ela tem uma dupla camada de certificação. Órgão ambiental estadual, responsável pela análise, Serviço Florestal Brasileiro validando essa informação e emitindo a cota. Ou seja, o Serviço Florestal ele é o gestor desse volume de cotas que vai ser colocado no mercado, tanto para disponibilização, quanto para um eventual cancelamento dessas cotas. Depois que as cotas são emitidas, ela passa para ter um processo de monitoramento. A gente vai ter produtos de monitoramento específicos oferecidos pelo Serviço Florestal, com imagens de Planet, que têm sido hoje disponibilizadas por meio do contrato da Polícia Federal, com vários órgãos públicos, para que a gente tenha um alvo específico de monitoramento de todas as CRAs emitidas. O Serviço Florestal vai oferecer isso
para que os estados tenham um insumo de monitoramento e, eventualmente, como no caso do Rio de Janeiro, outros instrumentos de monitoramento que permitem a gente acompanhar a CRA. A CRA emitida pelo Serviço Florestal, por meio do SICAR, passa-se, então, a disponibilizada para o registro nas instituições financeiras. E aqui a gente tem um modelo muito parecido com o RenovaBio, CBio, onde esses títulos são levados a registro em instituições financeiras, e a ideia é que a gente abra um processo de credenciamento para que as instituições financeiras se credenciem para transacionar as cotas em nome dos proprietários rurais, e aí ela passa, então, a estar disponível no mercado para qualquer pessoa que tenha interesse, seja um proprietário rural com passivo, seja qualquer pessoa que tenha interesse em fomentar a conservação ambiental, restauração, possa adquirir uma cota. Depois, ela vai ser registrada em plataformas de registro, como bolsas de valores, sistemas de liquidação financeira. Ela entra no ambiente de negociação. Se a pessoa está comprando cota para compensação de reserva legal, ela vai dar baixa junto ao órgão ambiental, que acompanha o processo de regularização desse imóvel. Então, no caso do Rio de Janeiro, se alguém compra a cota do imóvel do Bernardo, vai usar para compensação de reserva legal, essa pessoa informa o INEA, e o INEA vai dar baixa nesse status. E aí o imóvel está automaticamente regularizado. Se a pessoa quiser comprar a cota para outros usos, lei de PSA, por exemplo, que trouxe a CRA como um dos seus instrumentos, Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, a gente tem conversado com o Ministério da Fazenda da possibilidade de utilizar a CRA como um dos lastros da negociação do SBCE, compensações obrigatórias, conversões de multas, a gente tem conversado com o IBAMA também da possibilidade de utilizar a cota para outros usos, já que ela é uma moeda transacionável com valor de mercado, ela passa a ser algo que possa ser transacionado também para outros usos. Próximo, por favor. Oferta e demanda. Quem é que compra e quem é que vende a CRA? A gente fez um exercício de tentar entender onde é que a gente estaria hoje em relação aos números de oferta e demanda da CRA. Com o volume de cadastro analisado que a gente tem hoje, aproximadamente 460 mil cadastros analisados, um pouco mais de 40 milhões de hectares, a gente fez um exercício de identificar quais seriam as áreas potenciais de geração de CRA hoje, final de outubro de 2025. A gente tem uma estimativa, se todos os imóveis atendessem ali as condições para a geração da cota, de uma oferta de 4,2 milhões de hectares, ou seja, 4,2 milhões de cotas. A gente foi ver a demanda. Onde é que está a demanda? Só para compensação de reserva legal. A gente terminou esse exercício ontem, fez um cruzamento de toda a área declarada de reserva legal e do desmatamento até 2008, que é a condição para a compensação por meio de cota de reserva ambiental. Esse número resultou num valor de 25,5 milhões de hectares, ou seja, declarados hoje no SICAR, a gente tem 25,5 milhões de hectares de passivo de reserva legal desmatados até 2008. Essa é a potencial demanda para a aquisição das cotas. Se a gente utilizar um valor de referência, que é o que a gente tem utilizado para fazer as nossas contas e na conversa com as instituições financeiras, que é de aproximadamente R$ 500 por ano, que seria um valor pelo qual a cota seria negociada, sem entrar no mérito das questões de bioma, que o diretor Garo já trouxe, a gente está falando da geração de um mercado potencial com a plena implementação do Código Florestal, ou seja, as pessoas sendo cobradas, se sentindo pressionadas para fazer a regularização ambiental, a gente está falando de um mercado potencial de 12,7 bilhões de reais por ano. De um mercado que hoje não existe, de valoração dos ativos ambientais brasileiros dentro dos imóveis rurais. Então, esse é o impacto potencial que a gente está falando para mudar um pouco a ficha e o recado que a gente dá em relação à implementação do Código Florestal. Pode passar? Do ponto de vista de monitoramento, essa é uma questão muito importante. A gente tem trabalhado na perspectiva de gerar o melhor produto de monitoramento possível, porque a cota gera um lastro que vai ser negociado em mercado financeiro. As instituições financeiras precisam ter segurança de que esse lastro vai se manter e a gente garantir que, caso haja perda de vegetação nativa, a gente acione um protocolo de cancelamento e intervenção para que todo mundo tenha segurança de que esse título tem, de fato, valor de mercado. Então, aqui é só um exemplo de um dos produtos que a gente tem. Esse quadradinho é de 1 hectare. A gente fez um exercício de monitoramento em cima de imagens Planet e a gente identificou, nesse caso, uma degradação de 0,35 hectares para mostrar o potencial que a gente tem de identificação de intervenções, degradação, incêndios, num processo onde a gente está utilizando, como eu falei, imagens da Polícia Federal, da Planet, tem olhado também a plataforma do DETER, do INPE, para que a gente coloque
infraestrutura pública de monitoramento da CRA, para que todo mundo saiba o que está acontecendo com essas cotas em tempo real. Pode passar, por favor? E como é que a gente implementa a CRA? Então, vocês viram, é um processo complexo, uma legislação e um instrumento que tem várias camadas para que a gente possa organizar todo esse fluxo de implementação. A gente está começando com áreas de RPPN no estado do Rio de Janeiro. Por que RPPN? É o esforço máximo de conservação ambiental voluntária no Brasil dentro de uma propriedade privada. É uma das previsões legais que a gente tem para a geração da cota. É uma área que já tem plano de manejo, fiscalização do Estado, questões fundiárias já adiantadas e resolvidas. E, especificamente, no Rio de Janeiro, existe uma concentração muito grande, como vocês podem ver no mapa. O Rio de Janeiro é um dos estados com o maior número de RPPNs no Brasil. Então, somado ao processo de aproximação que a gente teve com o INEA, a construção conjunta com os técnicos, fez muito sentido para a gente começar numa área de floresta, de RPPN, para que a gente possa lançar, apresentar essas primeiras cotas e ir testando todas as capacidades do sistema em relação com os estados. Pode passar? A gente já está terminando. Essa é a RPPN do Bernardo, que está aqui, onde a gente vai... a gente, na verdade, já fez a emissão das primeiras cotas. Hoje aqui é uma celebração, uma cerimônia, mas do lado direito a gente está vendo a propriedade do Bernardo e o gradeamento que foi realizado das cotas. A gente gerou 98 CRAs dentro do imóvel do Bernardo. E aí aproveito já para te agradecer, Bernardo, por toda a parceria e confiança que você teve na gente para a gente tocar esse processo. Sem você, isso aqui não teria acontecido, então muito obrigado mesmo pela tua parceria. Então, o imóvel do Bernardo está com essas 98 cotas geradas, a RPPN dele é um exemplo, é uma área super preservada, monitoramento da biodiversidade, é um lugar belíssimo, e a gente teve o privilégio de conhecer, visitar, para garantir que a gente estava emitindo as cotas, né, num lugar que estava ali lastreado. Então, obrigado mais uma vez. Pode passar? E aqui, esse é o nosso último slide para mostrar para vocês o tamanho do esforço de construção, mas menos para olhar para o passado e mais para olhar para o futuro. A cota de reserva ambiental teve um processo de construção que começa na consolidação do Código Florestal em 2012, mas teve uma série de etapas que levaram à possibilidade da gente fazer esse lançamento no dia de hoje. Então, o início da operação no Sicari em 2014 foi fundamental para que a gente pudesse ter os cadastros em volume para poder chegar nessa reta final. Todo o processo de discussão, de coleta de informações, discussões com as instituições financeiras, isso começou lá em 2015, 2016. Deus dará, Prado estão aqui, pessoas que foram fundamentais nesse primeiro momento de construção da CRA. O decreto de 2018, que trouxe para o Serviço Florestal essa responsabilidade, já regulamentou para que a gente possa lançar hoje a CRA do jeito que ela está sendo lançada. A gente teve uma questão jurídica, né, no STF, que ficou ali até o ano passado, que também trouxe dificuldades do ponto de vista de implementação, mas logo que saiu a decisão do STF em outubro do ano passado, a gente já começou o processo. Então, dia 24 de outubro foi o dia da decisão da STF, que liberou a implementação da CRA. No dia 24 de outubro de 2025, um ano depois, a gente fez a emissão da primeira CRA da área do Bernardo. Então, foi um ano desse processo de construção, estratégia piloto no Rio de Janeiro, ali em vermelhinho, onde a gente está hoje, com o módulo da CRA pronto e a primeira emissão. E agora os próximos passos. A gente começou isso com o Rio de Janeiro, a gente vai agora para os outros estados, a gente já está em conversa com os outros estados para a gente começar a capacitação e implementação e colocar as CRAs em negociação. Essa é a etapa onde a gente liga o sistema financeiro para que as pessoas possam comprar e vender essas CRAs. Então, a gente está aqui Banco do Brasil, Banco ABC, BTG, várias instituições financeiras, B3, que a gente tem conversado ao longo desses últimos meses para garantir que esse sistema financeiro esteja em pleno funcionamento assim que a gente tiver um volume de CRAs gerado. Pode passar? Eu acho que esse é o último. Só queria aqui deixar o meu muito obrigado a todos que se envolveram nesse processo, obviamente ao Ministério, Serviço Florestal, pela estrutura toda que a gente teve de trabalho, mas principalmente a equipe da DRA que está aqui, praticamente toda. Eu queria deixar meu muito obrigado para vocês. Foi fundamental tudo o que a gente conseguiu desenvolver nesses últimos meses, a equipe do MGI, DataPrev, todos os parceiros que a gente tem conversado ao longo desses últimos meses. Esse trabalho é reflexo de todos vocês. E, por último, a gente tem um vídeo de 2 minutos, onde a gente explica
o processo de emissão da CRA. E aí a gente termina a parte técnica, né, e volta para vocês. Pessoal, já pode colocar o vídeo, por favor? O processo de emissão de cotas de reserva ambiental começa com o proprietário recebendo a notificação de que possui ativos ambientais. Em seguida, ele realiza o envio da documentação necessária, como a certidão de matrícula atualizada do imóvel, certidão negativa de ITR e documentos de identificação do proprietário, e o sistema identifica áreas com vegetação nativa aptas à emissão de CRAs. Após a inserção das vetorizações necessárias, será gerada uma proposta de gradeamento automatizado das cotas, sempre observando o tamanho de 1 hectare. Por fim, o proprietário visualiza no mapa as áreas elegíveis e seleciona as cotas que deseja emitir. A solicitação chega ao órgão estadual de meio ambiente, que realiza a conferência das informações, valida os documentos e verifica a integridade da área de vegetação nativa. Após a aprovação da análise, o órgão ambiental encaminha o resultado ao Serviço Florestal Brasileiro para emissão das CRAs. O Serviço Florestal Brasileiro recebe o laudo comprobatório aprovado pelo Estado, realiza a checagem final e emite a cota de reserva ambiental. A cota é registrada no sistema, informada ao proprietário e passa a estar disponível para os sistemas de registro e transação financeira. Para cada cota é disponibilizado um demonstrativo com todas as informações oficiais sobre o ativo ambiental. Nele é possível visualizar o código identificador da cota, data de emissão, localização e outras informações importantes. Cota de reserva ambiental, um instrumento do Código Florestal que valoriza quem protege e acelera a regularização ambiental em todo o país. Só ressaltar que o sistema já está no ar, o Rio de Janeiro já está operando, e inclusive já está trazendo outros imóveis para gerar a cota. Então, a gente já está com ele operacional. Hoje é o dia de lançamento e celebração, mas o sistema já está funcionando. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Gabriel. Neste momento, convidamos a ministra Marina Silva e o senhor Bernardo Furrer para a entrega do demonstrativo da primeira cota de reserva ambiental emitida. Por favor, volte à tela inicial aqui, o telão, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Convidamos a fazer o uso da palavra o senhor Bernardo Furrer, proprietário da fazendia Canto da Coruja, das RPPNs Rio Bonito de Lumiar e Canto da Coruja.
Bom, bom dia a todos e a todas aqui presentes, as autoridades presentes, em especial a ministra Marina Silva, muito querida por todos nós. Eu sou Bernardo Furrer, médico e ambientalista no estado do Rio de Janeiro. E posso dizer que esse é um momento muito especial para mim e para toda a sociedade brasileira. É uma ocasião que traz muito orgulho para todos nós. O orgulho como brasileiros, pois é a expressão do exercício pleno da nossa cidadania. Orgulho como ambientalistas, pois traz a perspectiva da ampliação das áreas protegidas privadas. E orgulho como médico que eu sou, pois a natureza protegida é a possibilidade real de um ambiente saudável. Ficamos ainda mais orgulhosos em ver o governo Lula, a ministra Marina Silva e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e o Serviço Florestal Brasileiro darem um passo firme para a consolidação do Código Florestal Brasileiro. Falo como integrante do setor dos proprietários de áreas protegidas com excedente de reserva legal, espalhados por todos os biomas brasileiros, todos com a consciência de bons cidadãos, cumprindo mais do que a lei exige. É de um simbolismo significativo que uma RPPN seja a primeira propriedade a ser contemplada com a emissão das cotas de reserva ambiental. Tenho orgulho de ser proprietário de 2 RPPNs em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, o segundo município em número de RPPNs, cumprindo a função de proteger a nossa Mata Atlântica, o bioma local. Cada RPPN no Brasil, independentemente da sua extensão, cumpre essa função no seu respectivo bioma. Cabe aqui o justo reconhecimento aos que tornaram as RPPNs uma realidade, com destaque para o IBAMA e para pessoas como a Sônia Widmann, a carinhosamente chamada mãe das RPPNs. A partir da sua consolidação, as RPPNs se organizaram em associações estaduais, como a APN do Estado do Rio de Janeiro, que eu presido, e a Associação Federal, como a Confederação Nacional das RPPNs, a CNRPPN, que prestam serviço de grande relevância à sociedade brasileira, representando o setor também no exterior. As cotas de reserva ambiental servirão para garantir a sustentabilidade das áreas protegidas, em especial as atuais e futuras RPPNs, dos seus propósitos de, além da proteção da biodiversidade, servirem como espaços de educação ambiental, de incentivo à pesquisa científica e do turismo sustentável, fortalecendo as cadeias produtivas. As cotas de reserva ambiental serão parte fundamental dos incentivos que faltam para que os proprietários de áreas protegidas com excedente de reserva legal criem as suas RPPNs, garantindo a sua perpetuidade, sem temerem pela sustentabilidade das suas iniciativas, consolidando proteção à natureza. As cotas de reserva ambiental serão um mecanismo que, captando e gerando recursos no próprio país, trarão um caráter adicional de soberania a essas medidas de compensação. Estamos na expectativa de outros instrumentos, como a tão esperada aprovação do projeto de lei 784/2019 no Congresso, que trará ainda mais esperança e incentivo para a ampliação do número e área de RPPNs. O Brasil tem cerca de 1.900 RPPNs, protegendo cerca de 850 mil hectares. Nós vimos aqui o potencial que existe para ampliarmos essa área. Elas dão às propriedades privadas uma função pública da maior importância. Até agora, isso ocorre pelo amor à natureza dos seus proprietários, pelo amor à fauna e à flora e toda a biodiversidade do seu bioma, proporcionando para toda a sociedade seus preciosos serviços ecossistêmicos, garantindo a nossa maior riqueza, a vida. Portanto, agradeço em nome de todos que possuem áreas protegidas com excedente de reserva legal, em especial os RPPNistas, a iniciativa de criarem esse instrumento que será um marco fundamental para a criação de mais RPPNs e para a consolidação do Código Florestal Brasileiro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o senhor Paulo Teixeira. Com a palavra, o diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA, o senhor Kleber Ferreira. Bom dia a todos. Cumprimentando a senhora ministra Marina Silva, a quem eu tenho um apreço especial, ministra. Eu cumprimento todos aqui presentes. Senhoras e senhores, é uma grande honra representar o governo do Estado do Rio de Janeiro nesse momento histórico em que o Brasil, não somente o Estado, mas todo o país, dá um passo concreto para transformar a conservação ambiental em valor reconhecido e ativo de futuro. Eu me chamo Kleber Ferreira, eu sou engenheiro ambiental, eu sou responsável, ministra, pela criação de 20 unidades de conservação somente no Estado do Rio de Janeiro. Atuei em 6 estados na área de meio ambiente e poucas vezes na vida eu tive a oportunidade de ver uma unidade de conservação ser tão bem implementada como a possibilidade de dar sustentabilidade econômica através das CRAs, por exemplo. Isso é uma conquista para todo o país, mas o Estado de Janeiro te agradece, não só a senhora, mas toda a equipe da FSB, do próprio INEA, né, que eu não posso perder a oportunidade de agradecer especialmente ao Flávio Valente, gerente do serviço de flora do INEA, a quem eu tenho um carinho muito especial, e a gente brinca lá, Capobianco, que ele é o pai dessa primeira CRA, né? A emissão dessas primeiras cotas de reserva ambiental, elas simbolizam mais do que um marco jurídico, já que elas trazem a maturidade de um país que começa a reconhecer o mérito de quem conserva. O Rio de Janeiro ele tem o orgulho de ser o primeiro estado a emitir essa CRA, e essa conquista, obviamente, que ela não é casual. É o resultado de políticas públicas estruturantes, construídas ao longo de mais de uma década, que, obviamente, perpassaram por várias gestões, mas sempre com uma base técnica muito sólida, comprometida, dos servidores públicos que mantêm essa nossa missão viva. Entre essas políticas, eu vou ter a liberdade de falar sobre o nosso programa estadual de RPPN. Há cerca de 15 anos, a gente vem, enquanto poder público, fomentando a criação de RPPNs dentro do Estado do Rio de Janeiro, seja através de recurso para levantamento planimétrico, topográfico dessas áreas, seja através de eventos que nós fazemos dentro das comunidades, dentro das cidades, onde a gente consegue convencer um proprietário rural a que ele entenda o tamanho da importância de destinar aquela área para que ela seja uma área protegida e fazer com que ele confie plenamente no poder público e queira comprar essa briga, que não é somente do poder público, né, também é de toda a sociedade civil. O programa de RPPN, ele preserva hoje milhares de hectares, e o Estado do Rio de Janeiro é, sim, um pioneiro, né, nessa conservação privada. Também vale a pena destacar o programa de Olho no Verde. É um programa que, desde 2016, a gente vem ampliando a observação via satélites dos territórios do Estado. Hoje, depois de muito custo, a gente conseguiu cobrir 100% do Estado, numa precisão de 3 metros. Então, uma única árvore que for suprimida, sem a devida autorização, ela vai ser apontada no nosso sistema, e a gente tem, sim, dado os passos certeiros para que as pessoas sejam responsabilizadas, caso, obviamente, essas supressões não tenham sido autorizadas. Um programa recente, ministra, capitaneado pelo secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, é o programa de Olho no Verde Queimadas. É uma etapa posterior ao de Olho no Verde, onde a gente consegue identificar as fraturas, né, e as feridas que ficam na mata após as queimadas, para que a gente consiga tomar medidas, inclusive, mais ostensivas. Por exemplo, embargar uma propriedade que constantemente coloca fogo no lixo, achando que isso é solução para alguma coisa. Um programa recente também, que a gente aprovou na semana retrasada, pela primeira vez o INEA, o órgão ambiental estadual do Rio de Janeiro, ele vai conceder bolsa de pesquisa científica para que a gente consiga entender a importância de propriedades, por exemplo, como a do senhor Bernardo, que está aqui presente. Isso sempre foi uma crítica muito grande nossa, né? A gente sempre agiu de forma muito passiva com a pesquisa científica dentro de unidades protegidas. Basicamente, uma instituição de ensino, ela demanda
um assunto e ela pede autorização para que aquilo seja pesquisado dentro de uma unidade de conservação do Estado, por exemplo. Só que a gente perde a oportunidade de guiar as perguntas que a gente não tem a resposta. Então, esse programa do INEA ele visa conceder cerca de R$500 milhão agora, ele visa conceder bolsas de pesquisa científica para que o Estado tenha perguntas respondidas dentro dessas áreas protegidas. Isso faz com que a gente consiga fomentar ainda mais a academia dentro das áreas que a gente precisa compreender cada vez mais. E aí eu também tive uma grata surpresa aqui de encontrar a Edel Moraes. Edel, o Gabriel, da sua equipe, ele tem sido um parceiro imenso do Estado do Rio de Janeiro. Graças à senhora, a toda a sua equipe, a gente conseguiu, há cerca de 2 semanas, criar, dentro do INEA, o núcleo de povos e comunidades tradicionais. É a primeira vez que o órgão ambiental tem uma caixinha, né, tem pessoas voltadas especificamente para os assuntos, para que, quem sabe, pela primeira vez, o Estado consiga atender de forma digna essas populações que preservam áreas como a do Bernardo, muitas vezes por ideologia própria, e não como a gente que preserva também, porque é a nossa obrigação também, porque é o nosso trabalho. Vale a pena destacar alguns dados importantes quanto à CRA. Ela visa a regularização de 170 mil hectares de passivo de reserva legal, e a gente ainda tem a oportunidade de reconhecer 130 mil hectares excedidos que estão preservados. E isso, eu acho que é a união perfeita, né, entre economia e ecologia, uma união, infelizmente, difícil, né, mas o ato aqui hoje ele prova, né, que isso é possível. Eu também não posso deixar de agradecer ao secretário Bernardo Rossi por toda a nossa equipe do INEA, porque a gente tem as nossas dificuldades, né, como todo o poder público tem, mas se não fossem os servidores, como o Flávio, como a Luana, como toda a equipe da GERZEF, dedicados em avançar nessa pauta, a gente não estaria aqui hoje com um privilégio muito grande de estar aqui com o senhor, Bernardo. E cuidar da natureza tem que ser algo muito familiar, né? Eu acho que esse é um pouco da nossa missão, fazer com que as pessoas entendam a importância que a gente também dá para o meio ambiente. E a gente não consegue isso se mantendo distante. A gente não consegue isso não estando no território. A gente não consegue isso não resolvendo os problemas que há décadas já estão aqui para serem resolvidos. Então, eu entendo que o Brasil está inaugurando hoje um novo capítulo e o Rio de Janeiro tem a honra, a sorte, e agradece de forma imensa a todos os senhores, de escrever essas primeiras linhas tão belas aí na história da nossa biodiversidade. Obrigado. Muito obrigada. Representando a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação, o secretário executivo adjunto, o senhor Adalto Modesto Júnior. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria fazer um cumprimento especial à ministra Marina Silva, ministro Paulo Teixeira, secretário Capobianco, e aos meus colegas aqui de mesa também, o Garo e o diretor Kleber Ferreira. Também queria fazer um cumprimento especial a meus colegas de ministério aqui presentes, secretário Chico Gaetani, nossa referência de muito tempo, amigo, professor, e o nosso colega Henrique Dolabella, diretor do CAR, que carrega esse piano com muita diligência cotidianamente em trabalho aqui conjunto com o Ministério do Meio Ambiente no cumprimento dessa tarefa. Queria começar só fazendo um registro, né? Nós estamos no 3º ano de governo e, para mim, como servidor público de carreira, tenho muitas interações aqui com o Ministério e, aparentemente, a gente vai normalizando os momentos em que a gente está com a ministra Marina, mas queria dizer, ministra, que para mim é sempre um momento de muita honra e muita alegria estar presente com a senhora, com a consciência de que nós estamos ao lado e trabalhando junto com uma das maiores lideranças ambientais e políticas da história do nosso país. Então, é um prazer e uma alegria muito grande estar com a senhora nessas tarefas. Para quem se pergunta qual é a razão do MGI estar presente num evento como esse, eu diria que ela tem duas razões principais. A primeira é que o Ministério da Gestão ele foi criado pelo presidente Lula, foi concebido na transição governamental e foi criado através da medida provisória 1154 para ser um ministério focado na construção e reconstrução
de capacidades estatais que permitissem o Estado brasileiro se reorganizar e implementar o programa que foi eleito nas urnas em 2022. E essa tarefa ela foi muito difícil em todas as dimensões, mas, sobretudo, naquelas áreas que foram mais duramente atacadas e atingidas por um projeto de destruição, eu diria, eu acho que dá para dizer, infelizmente, dessa forma, ou de fragilização de instituições fundamentais para algumas áreas do Estado brasileiro, e a área ambiental foi uma delas. Então, nós tivemos um trabalho, desde o início da nossa gestão, muito forte, de diálogo e de construção conjunta com o Ministério do Meio Ambiente e todos os seus órgãos vinculados para recompor, reconstruir as capacidades que permitem ao Ministério cumprir a sua tarefa e fazer entregas tão relevantes como essas que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que desde o dia 1º de janeiro de 2023 tem contato quase que diário com a Ana Flávia e com toda a equipe aqui do Ministério, Mauro, Rodrigo, o secretário Capobianco, obviamente, e com toda a equipe para ir lidando com os problemas. Conseguimos ampliar o quadro de pessoal com autorizações robustas de concurso, reestruturação das carreiras, reforço da estrutura do Ministério, enfim, várias medidas que aos poucos foram dando essa musculatura e essa capacidade da pasta atuar com essa, enfim, com tanta competência na sua esfera de atuação. E a segunda razão é que, nesse mesmo processo de construção do Ministério, o Congresso Nacional decidiu, naquilo que lhe compete, na sua soberania, delegar ao Ministério da Gestão a tarefa de fazer a gestão do CAR, o que foi recepcionado na Lei 14.600, que converteu a medida provisória 1154. Naquele momento, a gente respirou fundo, deu as mãos aqui para o Ministério do Meio Ambiente e nos colocamos, então, nessa tarefa difícil de fazer a gestão do cadastro. Então, a partir de então, a gente vem fazendo uma série de medidas que vão possibilitando esse cadastro se consolidar e também dar conta de tarefas como essa que estão associadas a enfim, instrumento tão importante como esse que está sendo lançado hoje. Então, só para fazer um registro dessa trajetória, eu vou ler um pouquinho aqui algumas palavras para aproveitar esse momento, inclusive, para a gente fazer esse pequeno balanço de tudo que nós fizemos e o que a gente pretende fazer nessa reta final de gestão, né? Então, a primeira medida que eu acho que foi muito relevante e inovadora, e que faz jus, né, à letra I do nome do Ministério, que é Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foi definir que, fizemos isso aqui junto com o Ministério do Meio Ambiente, que o CAR ele tem que ser gerido sempre com uma lógica de uma infraestrutura pública digital. Então, isso significa, basicamente, que o CAR passa a ser uma medida que permite disponibilizar de forma estruturada os seus dados para subsidiar diversas políticas públicas e práticas privadas. Então, com essa interoperabilidade de informações, a gente ajuda a materializar uma ideia já há décadas disseminada pela própria ministra Marina, da transversalidade da dimensão ambiental nas políticas públicas. Nesse ano de 2025, nós conseguimos dar mais concretude a essa definição do CAR como infraestrutura pública digital. Disponibilizamos 4 APIs do CAR no Conecta.gov, que é a plataforma de interoperabilidade do governo federal, além de termos disponibilizado uma API para o setor privado também fazer uso dessa ferramenta. Em breve, nós pretendemos lançar o módulo de consulta pública do CAR, que vai usar código aberto e ferramentas open source. Dessa maneira, a gente vai conseguir absorver com mais rapidez e eficiência as sugestões da academia, sociedade civil e setor produtivo para tornar os dados do CAR melhores, mais disponíveis e também mais úteis, além, obviamente, de identificarmos e corrigirmos erros num espaço de tempo mais curto. Em segundo lugar, eu queria destacar também a importância da migração do SICAR para a DataPrev. Um sistema estruturante para as políticas ambientais, rurais e financeiras, ele deve ser hospedado e desenvolvido por uma empresa robusta que seja capaz de cooperar com os primeiros desenvolvedores e dar segurança ao sistema e bases sólidas para futuras evoluções. Então, após um início de migração que eu diria, né, um pouco animada, obviamente, todo o sistema tecnológico ele tem essa fase, isso é normal,
mas acho que já é possível afirmar com alguma segurança de que a melhoria do sistema ela já é percebida aí pela grande maioria dos seus usuários. E aí, sobre esse tema das melhorias, acho que é importante também destacar algumas entregas que nós conseguimos fazer e algumas que estão aí no planejamento para acontecerem no próximo período. Primeiro, é a implantação do login Gov.br no SICAR. O login Gov, acho que nós conhecemos todos nós, inclusive nas nossas tarefas como pessoas físicas, mas ele dá mais segurança e facilidade aos usuários, além de prevenir fraudes. O login também é fundamental para efetivar a necessária integração do CAR com as bases fundiárias. Esse processo ele está bastante detalhado, né, no plano de integração e aprimoramento dos sistemas de gestão territorial e ambiental rural, que temos em resposta, né, à atuação do próprio Supremo Tribunal Federal nesse tema, que a gente tem feito de maneira coordenada e bastante sinérgica, ministro Paulo, com o senhor, toda a equipe do MDA e do INCRA, também aqui com o Serviço Florestal Brasileiro, o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. No último mês de julho, ministro Paulo, ministra Esther, junto com o presidente Lula, lançou o aplicativo Meu Imóvel Rural, que é na verdade, uma espécie de carteira digital de cadastros rurais, integrando o CAR, o SNCR e o CIGEF, e do cadastro da agricultura familiar. O aplicativo ele acaba empoderando o produtor, porque mostra a ele, né, as informações que o Estado tem sobre o seu próprio imóvel e o incentiva a maior consistência de dados cadastrais. Ele também pretende agilizar o acesso a políticas públicas fundamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PRONAF Fundiário. Nossa expectativa é que ele seja, de fato, um canal que dê mais facilidade para os produtores e as políticas públicas mais focalizadas e efetivas. Pretendemos lançar na COP o módulo do CAR pré-preenchido. Isso vai ser muito importante para, já na largada dos registros do CAR, ele já vir com mais qualidade, com maior integração de documentação, que vão facilitar o processo de verificação e validação desse registro posteriormente. E também, eu acho que é importante fazer um destaque aqui, para ir já finalizando a minha fala, sobre a parte da análise automatizada do CAR, né, que ele um grande objetivo de todos nós, é fruto de um trabalho muito grande entre a Dataprévia, o MGI, o Serviço Florestal e os estados. Nós tínhamos uma meta de atingir, de processar 20 mil análises por dia de maneira automatizada. Isso já nos colocaria numa trilha de conseguirmos realmente superar esse passivo de análise do cadastro. Essa meta conseguiu ser atingida já no último mês de agosto, e agora a gente vai buscar atacar os demais gargalos junto aos estados e cumprir esse compromisso que nós assumimos junto à ministra Marina, de avançar nesse processo de validação dos registros do CAR. E com isso, a gente espera emitir as CRAs, as que os produtores rurais fazem jus, como foi dito aqui anteriormente, permitindo, então, esse processo virtuoso de geração de renda, valorização dos ativos ambientais e assim como a recuperação florestal. E dessa maneira, ministra Marina, ministro Paulo, secretário Capobianco, a gente vai juntos implementando o Código Florestal, essa legislação tão essencial que garante as bases para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Queria finalizar dizendo para a ministra que ela deve sempre continuar contando conosco, né, na construção desse Estado mais verde, digital e inclusivo, que na prática é o Estado do futuro que nós precisamos e que vai conseguir atender as necessidades de cada um e cada uma, e que também cumprirá a tarefa da transformação ecológica e um novo ciclo de prosperidade para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Com a palavra, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor João Paulo Ribeiro Capobianco. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. E, caro Bernardo, e todos os envolvidos, Garo, o Kleber e toda a equipe, o Lui, né, ministro, eu vou parodiando aquele velho comercial, marcou muitos de nós aqui ao longo da história, a primeira CRA a gente nunca esquece. Então, realmente, eu fico muito feliz, ministra Marina, ministro Paulo,
participar dessa atividade, porque nós estamos falando aqui, na realidade, de uma implementação de uma política que tem um potencial enorme ao transformar a conservação em ativo econômico, remunerando quem preserva e reduzindo os custos da adequação ambiental. Ou seja, ela é, ao mesmo tempo, algo que estimula quem conserva, quem protege, e, ao mesmo tempo, acelera a implementação do Código Florestal, porque viabiliza a regularização ambiental de imóveis rurais que não contam hoje com o seu remanescente de reserva legal de acordo com a legislação e que podem, portanto, ao remunerar, participar, adquirindo uma cota, se regularizarem. Portanto, é uma via dupla, né, que vai realmente ser vital, eu diria vital mesmo, para acelerar a implementação do Código Florestal. E acho muito simbólico que a primeira CRA seja para alguém que voluntariamente, por moto próprio, conserva. É um exemplo, né? O Sr. Bernardo aqui é um exemplo, só podia ser médico, né? Porque é uma pessoa comprometida com a vida, né? E é isso que nós somos, né? Todos nós aqui que lutamos pela conservação, embora nós trabalhemos para que os incentivos econômicos ajudem esse trabalho, mas o nosso primeiro impulso é a proteção pelo valor intrínseco da natureza. E a remuneração nos ajuda a avançar. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa como o senhor Bernardo, ele não vai dizer, pô, agora eu vou ganhar uma grana, que bom. Não, ele vai ter certeza que ele vai lá, puxa, agora eu posso fazer mais, né? E é isso que é o que nos move. Isso é muito simbólico. E também é muito simbólico porque nós temos aqui nessa sala muitas pessoas ilustres, mas temos uma aqui, que é o atual presidente do IBAMA, deputado federal que fez um mandato espetacular, que é o Rodrigo Agostinho, que é o autor do projeto de lei 784, que o Bernardo aqui se referiu, que é justamente o projeto de lei de 2019, né, Rodrigo? Que visa desburocratizar, criar incentivos financeiros, criar atratividade para proprietários, apoiar a pesquisa e uma série de outras iniciativas para apoiar exatamente as RPPNs nessa luta que a Sônia iniciou lá atrás, né, e que todos nós vamos implementando. Mas também aqui nessa sala tem o Mauro Pires, que desde o primeiro momento à frente do CNBio tem feito um esforço e trabalhado com a sua equipe, a Iara e toda a sua equipe, para ampliar significativamente as RPPNs no Brasil. Então, o CNBio, ele reconhece e valoriza muito o papel das RPPNs, então, realmente, é um momento muito especial. E também a Rita, né, Mesquita, que eu acho que ela teve que se retirar agora, mas que, desde o primeiro momento, vem trabalhando com as áreas protegidas fora do Sistema Nacional de Áreas Protegidas. São outras áreas de proteção que os proprietários rurais estão implementando, por exemplo, não necessariamente criando RPPN, mas registrando excedente de reserva legal como reserva legal. Ao você ampliar a sua reserva legal registrada, você também dá a segurança jurídica para que você possa avançar na emissão das CRAs. Então, é um momento extremamente oportuno, fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de participar e queria finalizar dizendo, Garo, e toda a sua equipe, o Marcos Vinícius, o Lu e todos que estão aqui, sobre como é bom a gente ver o Serviço Florestal Brasileiro assumindo o seu papel mais importante, que é de criar os mecanismos para tornar floresta em pé, conservada, em ativo, seja por meio das concessões, que avançam muito na sua gestão, Garo com a sua equipe, seja agora por meio da regulamentação das CRAs, que vai ser um impulso enorme também nessa direção, ou seja,
Serviço Florestal Brasileiro cuidando das florestas brasileiras e também, né, realmente atuando conosco, né, ministra Marina, na criação e viabilização da negociação do TFFF, Florestas Tropicais para Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que vai trazer mais um adicional, não competem, né? Além da CRA, aqueles que conservam terão ainda a possibilidade de captar recursos via o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que, se tudo correr bem, nós teremos um grande avanço agora na COP30 e esse fundo pode, de fato, começar a decolar e ser um novo mecanismo muito importante para valorizar a floresta, remunerando quem se compromete com ela. Então, parabéns a todos, parabéns à equipe do Serviço Florestal Brasileiro, parabéns à equipe do MGI, que permite que esse sistema seguro registre isso com segurança e, portanto, dê credibilidade para que esse movimento tenha viabilidade, né? Se torne uma moeda. Parabéns ao governo do Estado do Rio de Janeiro por ter, pelo seu trabalho, ter sido reconhecido pelo Serviço Florestal Brasileiro como um exemplo inicial. Parabéns ao Bernardo por ser o nosso primeiro, não é beneficiado, nosso primeiro reconhecido pelas CRAs, e fico muito feliz, desculpa essa aqui, viu, ministra Marina, que a primeira CRA seja na Mata Atlântica, né? Isso é muito bom. Obrigado a todos. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos, cumprimentar a querida Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, João Paulo Capobianco, secretário executivo, o Adalto Modesto, secretário representando aqui a ministra Esther Dweck, o Garo Batmanian, diretor do Serviço Florestal, Kleber Ferreira, diretor de Biodiversidade do INEA, Rita Mesquita, secretária de Biodiversidade e Florestas do MMA. Nós estamos aqui também, eu fiz questão de chamá-lo, o diretor de Desenvolvimento do INCRA, representando o INCRA, José Ubiratã, já que o INCRA é um grande responsável pelo cadastro rural e também pela recuperação de áreas degradadas, o Moisés Savian, que é o nosso secretário de Governança Fundiária. Nós temos procurado fazer uma integração com o MGI e com o Ministério de Meio Ambiente, o Francisco Gaetani, que é o secretário extraordinário de Transformação do Estado, do MGI, a Ana Flávia, secretária executiva adjunta do MMA, o querido Rodrigo Agostinho, que foi exemplar deputado federal e hoje exemplar presidente do IBAMA, o Mauro Pires, presidente do CMBio, e o Bernardo Furrer, que hoje inaugura esse novo mecanismo. Nós, no século passado, o grande desafio de alimentar a humanidade gerou a chamada Revolução Verde, o uso intensivo de mecanização, de insumos agrícolas, de agrotóxico, e essa Revolução Verde, ela teve a sua virtude, mas ela também se baseou na supressão de cobertura vegetal, né? Nesse século, o grande desafio da agricultura é a agroecologia, é ter uma agricultura do tipo restaurativa, que consiga ajudar o planeta a ter equilíbrio ambiental e prestar, a agricultura prestar os serviços ambientais. E nesta direção que nós estamos avançando fortemente em instrumentos nesse governo. Essa semana eu tive uma reunião com o Maluf, que é diretor aqui de vocês, no sentido da retomada do Pronara. Até conversei com a ministra Marina Silva para ver agora como que nós vamos retomar fortemente o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, né? Na COP, nós vamos lançar, a ministra Marina está lançando um grande programa de reflorestamento na Amazônia. E nós juntos
lançando um programa de florestas produtivas para recuperação de cobertura vegetal, florestal, através de espécies produtivas que deem um resultado econômico melhor do que a supressão da floresta, que é a dinâmica atual para o plantio de soja e pecuária, você ter florestas onde as pessoas que moram na Amazônia possam retirar sua sobrevivência dignamente e proteger o meio ambiente. Esse será um programa poderoso. Nós viabilizamos 150 milhões do BNDES. Esses 150 milhões foram selecionadas 17 cooperativas que vão fazer a recuperação florestal em 80 assentamentos que têm áreas degradadas na Amazônia. Mais 50 milhões da Caixa Econômica Federal, que receberam vários projetos que totalizaram mais de 300 milhões, mostrando interesse na Amazônia por esse tipo de projeto de reflorestamento, de recuperação florestal por meio de espécies produtivas. E pusemos mais 50 milhões do MDA. Portanto, já viabilizados 250 milhões. Junto com a ministra Marina, mais 2 outros programas nós viabilizamos. O programa chama-se Caminho Verde, que é um programa de melhorar a base fundiária do INCRA para fazer um grande programa de regularização fundiária no INCRA e, assim, juntamente com a recuperação florestal, regularização fundiária como um modelo de ordenamento fundiário numa região de baixo ordenamento fundiário. E nós também temos um programa com os municípios para proteger e mudar a cultura do fogo para uma cultura mais avançada e mais produtiva naquela região. Eu vejo que, nesse momento, nós estamos no 3º ano, indo para o 4º ano de governo. Nós pegamos um Estado destruído. Eu me lembro daquela fatídica reunião no Palácio do Planalto, no governo anterior, que aquele que foi ministro aqui do governo anterior dizia durante a Covid: vamos aproveitar que a população está atenta à Covid e vamos passar a boiada. E passaram uma boiada na área ambiental, destruindo todos os instrumentos de controle que nós tínhamos. Então, imagino, Marina, o quanto foi difícil nesses 3 anos, quantas lutas, batalhas você travou para chegar nesse nível. E um nível muito sofisticado. Este aqui, que nós estamos lançando aqui hoje, para o agricultor familiar é fundamental, porque dá um resultado econômico e estimula a recuperação de áreas degradadas. Esses instrumentos que eu disse aqui, do financiamento via Fundo Amazônia, via Caixa Econômica Federal, agora nós queremos espalhar pelo país, né, e buscar outros financiadores para a recuperação florestal em todo o Brasil. Por isso, esse momento, nós queremos fazer um forte estímulo a essa agricultura restaurativa. E eu fico pensando que como que a gente, no 3º ano, meio que botou a casa de pé, né? E, para mim, o sentido disso é que isso também é uma plataforma para os 4 próximos anos. Não pode haver interrupção dessas políticas no Estado brasileiro e isso deve servir de plataforma para uma continuidade nos próximos 4 anos. Por isso, Marina, eu vou ser o Robin do Batman e da Mulher Maravilha. Muito obrigado e parabéns por esse momento. Muito obrigada. Com a palavra, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a senhora Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Agradecer por estarmos aqui. Acho que tem alguma coisa errada. E quero cumprimentar de modo muito especial meu colega de governo e parceiro de muitos projetos,
querido ministro Paulo Teixeira, ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigada, Paulo. Nosso secretário executivo, João Paulo Capobianco, entusiasta de todas essas agendas e aqui privilegiado, né, de ter a Mata Atlântica como sendo a primeira a receber esse benefício. Mas, Capô, eu não posso deixar sem resposta, né? Tem um provérbio bíblico que diz que aonde abundou o pecado, que superabunde a graça. Porque eram 1.300.000 quilômetros quadrados e hoje nós só temos algo em torno de 10%. Portanto, é justo que seja a Mata Atlântica para que abunde a graça a partir de agora, né, senhor Renato? Querida Ana Flávia, que esteve aqui, nossa secretária executiva adjunta, Gário Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e já parabenizo aqui Marcos Vinícius, toda a equipe do Serviço Florestal Brasileiro, porque a gente tem tido uma capacidade incrível de ir fazendo com que aquilo que foram os compromissos assumidos, inclusive existe um acordo de gestão. Aqui, cada secretaria, cada vinculada, tem um acordo de gestão. E eu vou só ticando o que está no acordo de gestão. Então, parabéns, Garo. Aqui nós estamos fazendo mais que uma celebração. André Lima, que esteve aqui, nosso secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial. Daqui a pouco nós vamos apresentar oficialmente os dados do PROD sobre a taxa de desmatamento do Cerrado e da Amazônia. E, obviamente, que o INPE já sabe qual é, né, e vocês vão saber daqui a pouco também. Mas eu acho que tem notícia boa. Parece que sim. Mauro Pires, nosso presidente do ICMBio, como disse o Capô, entusiasta das RPPMs e da proteção ambiental. Rita Mesquita, nossa secretária de Biodiversidade, Floresta e Direitos Animais, que esteve aqui. Aloysio Melo, nosso secretário nacional de Mudança do Clima, responsável pelo Plano Clima, e pelo esforço que nos levou às NDCs robustas e ambiciosas do Brasil, entre 59% e 67% de redução de emissão. Querida Edel Moraes, secretária nacional de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, Desenvolvimento Rural Sustentável. Marcos Vinícius, nosso diretor de Regularização Ambiental Rural de Serviço Florestal Brasileiro. Aqui, cada diretoria e secretaria, a gente tem que tomar fôlego 2 vezes para poder falar. O Kleber Ferreira, diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas e Ecossistemas do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Obrigada pela parceria, Kleber. Senhor Bernardo Fourier, muito obrigada por ser a pessoa que está, como disse o Capô, sendo o reconhecido aqui, e depois eu quero falar algo sobre a sua atitude, sobretudo os seus atos e gestos. Adalto Modesto Júnior, secretário executivo adjunto do Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, aqui representando minha querida amiga Esther Dueck. Muito obrigado pela parceria, pelas palavras gentis. Moisés Savian, nosso secretário de Governança Fundiária e Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E também José Ubiratã, diretor de Desenvolvimento Sustentável, substituto do INCRA. Bem, sintam-se todos e todas nominadas. Muito obrigada pela presença de todos. Acho que é um momento importante. Primeiro, porque
esse instrumento que está sendo aqui disponibilizado, ele conversa com muitas coisas. Conversa, inclusive, um pouco com a história, com as práticas e as tradições de como usar a terra, a biodiversidade, os rios, as florestas. E, hoje, para cada um de nós e para a humanidade, é um imperativo ético proteger a floresta, os recursos hídricos, a biodiversidade. E ter um instrumento como esse é para reconhecer uma mudança que está em curso e que eu espero que ela seja vitoriosa. A realidade ela é plasmada de muitas possibilidades. E o Edgar Morin ensina que nem sempre as melhores possibilidades são aquelas que prosperam, aquelas que se firmam, de que a história não é necessariamente feita de progresso, mas ela é feita, às vezes, de retrocessos e até de verdadeiras regressões. Na área ambiental, nós tivemos mais que um retrocesso, tivemos uma regressão, que é quando você volta a um ponto anterior daquele que você já havia avançado. Isso é uma regressão. E o presidente Lula, né, o Paulo falou, a gente está no 3º ano, que bom que já temos essas entregas, mas essas entregas elas não vêm à toa, não vêm debalde. Não é? No primeiro ato do presidente Lula, dos 10 decretos que ele assinou, só para vocês terem o tamanho do desmonte que tinha aqui e da prioridade que foi dada a partir de 2023, dos 10 decretos, 5 foram para a área ambiental. Inclusive, retomando o Fundo Amazônia, o CONAMA, todas as políticas ambientais estratégicas e estruturantes. Então, o presidente Lula é responsável por essas entregas, porque sem esses atos, o MGI, aqueles concursos que a gente tanto discute, os concursos públicos, vamos ampliar aí a nossa capacidade, para que essas entregas. Geralmente as pessoas não querem saber de concurso achando que isso é aumentar o custeio. Não, no nosso caso, são os investimentos, para que a gente possa transformar mais em melhores e maiores serviços, né, em benefício da sociedade. Então, proteger florestas e a gestão ambiental é fundamental, e sem elas, hoje, o preço é muito alto. 50% do produto interno bruto dos países dependem da biodiversidade. Imagine o que é destruir 50% do produto interno bruto de um país, de uma nação. Isso é o impensável. E a gente celebra crescer 1%, 2%, fica todo mundo com inveja quando a China cresce, e aí é outro padrão, né? Então, ninguém destrói 50% do seu PIB, mas quando destrói as florestas, a biodiversidade, recursos hídricos, enfraquece os solos, nós estamos fazendo exatamente isso, em um imperativo ético proteger. Né? Essas cotas, não é? Elas são igualmente importantes, né? Porque nós estamos aqui criando um mecanismo também de justiça ambiental. Por quê? Porque, geralmente, aqueles que preservam, aqueles que são pioneiros, é bom fazer justiça a eles, porque preservaram. Mas, quando a gente estimula a proteção, nós estamos contribuindo para evitar que a mudança do clima se agrave, para evitar que eventos climáticos extremos se agravem. E isso é justo, não só para quem preservou, mas é justo para os que vão ser beneficiários, sobretudo os mais vulneráveis, de comunidades, sejam pessoas, regiões, ou até mesmo países inteiros. Então, é um mecanismo de justiça ambiental, né? Por isso que essas cotas de reserva ambiental estão sendo celebradas aqui. Eu falei que tinha aspectos de natureza cultural. Era muito fácil você fazer uma transação de um pedaço de terra para uma outra pessoa, se fosse para desmatar.
plantar outra coisa no lugar da floresta, da biodiversidade. E isso já foi, como todos sabem aqui, considerado o ativo. O ativo era derrubar, o ativo era desmatar, deixar a terra nua, como se falava. Vejam a sofisticação que nós chegamos a ponto de gerar, né, esse mecanismo, que é transparente, que é, ao mesmo tempo, confiável pelas formas de monitoramento que serão propiciadas, inclusive pelo Serviço Florestal Brasileiro, em parceria com os estados, dando integridade ao mecanismo para que quem faz essa transação entre quem tem passivo, não é, aportando o seu ativo, possa ser algo duradouro. Então, saindo daquela lógica de que é tão fácil pegar a terra e fazer qualquer coisa com ela, para essa forma sofisticada de que aquilo que é o meu excedente, eu posso também ser remunerado, e alguns deles podem ser na lógica de vou pegar esse recurso para fazer mais. Mas não é ilegítimo, se for, também no caso dos agricultores familiares, para ter melhores condições de comprar os remédios, a alimentação, botar o filho na escola, é igualmente legítimo. E, eu diria, é um pouco mais tranquilo, porque eu só tenho que cuidar para ninguém derrubar a minha floresta. E ela está me ajudando, né, prestando vários serviços, inclusive uma remuneração para que as pessoas possam ter melhores condições de vida. Agora, tem uma coisa interessante também. Né? Quanto tempo desde 2012 até agora? Dá quantos anos mesmo? 13 anos. Isso significa visão antecipatória. As pessoas que pensaram a lei, o Serviço Florestal, o Rodrigo Agostinho, todos que foram participando desse processo tiveram uma visão antecipatória com algo que só foi se configurando no decorrer do processo. Quantas leis foram sendo acopladas, mecanismos e até conceitos? O conceito de que a política ambiental não poderia ser uma política setorial. Isso foi estabelecido por nós, né, Capô, em 2003. E, olha, não tem uma coisa, Paulinho, que a gente faça aqui, companheiros do MGI, que seja a gente sozinho. Não tem. Né? Qualquer coisa que a gente faz aqui tem sempre um outro ministério junto com a gente, no mínimo. Por quê? Porque, de fato, a política ambiental é transversal. Para que esse mecanismo aconteça, aqui nós temos o empenho do Ministério da Fazenda, do Ministério de Gestão, Ministério de Desenvolvimento Agrário e outros beneficiários que se colocarão também. E da iniciativa privada, nem se fala. E aí, eu queria colocar, seu Bernardo, né? Uma coisa. O senhor está no papel de pioneiro. Muito obrigada pelas suas palavras. Os pioneiros são aqueles que vão na frente, sem saber se tem água, sem saber se a terra é boa, sem saber se os insetos são peçonhentos. E eles vão abrindo os caminhos. Depois, vêm os colonizadores. E os colonizadores, eles são muito exigentes. Eles querem saber se tem água, se os bichos que tem lá são peçonhentos, eles querem saber se os vizinhos são bons, querem saber de muita coisa. Mas eles não teriam para quem fazer essas perguntas se não existissem os pioneiros. Os pioneiros são aqueles que respondem para os que vão se estabilizar depois. Por isso que nós valorizamos muito o seu gesto. E que bom que a tecnologia, a ética, as leis, o Estado, hoje podem ajudar os pioneiros a também já ter algumas perguntas respondidas. Portanto, o senhor pode ter certeza, não está entrando nem numa gelada demais e nem numa quente demais, que são esses extremos que nós queremos evitar. Queremos uma temperatura
equilibrada, né, para esse seu empreendimento e que vai estimular a que outros também possam fazer o mesmo. E, como disse o secretário Capô, nós estamos criando vários mecanismos de natureza financeira. Isso é um outro compromisso que nós dizíamos, não, em 2003, não basta dizer o que não pode, é preciso colocar o como pode. Por isso que hoje nós temos o Fundo Clima como uma alavanca de recursos para muitas ações envolvendo bilhões junto com o Ministério da Fazenda, né, que vai desde o Ecoinvest e tantas outras ações que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, já temos o nosso Fundo Amazônia, que é uma espécie dos pioneiros ali dos nossos fundos criativos, e agora o TFFF, Floresta Tropical para Sempre. As pessoas nem acreditam que é possível, numa lógica de mercado, você ter recursos não retornáveis para pagar por floresta protegida, não é? Sem que isso venha de doação. Mas foi essa arquitetura que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores, foi capaz de criar, onde 6 países em desenvolvimento, 6 países desenvolvidos, agora já estão com ele operacional. E nós vamos mostrar que é possível fazer com que as florestas protegidas possam, elas também, criar uma remuneração para aqueles que as protegeram. Né? Uma outra frente que nós temos aqui. E, lastreando tudo isso, nós temos um plano de transformação ecológica. O plano de transformação ecológica, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, ele é a tentativa da gente criar uma outra superfície, um outro ciclo de prosperidade. Nesse novo ciclo de prosperidade, quem protegeu tem uma outra abordagem. No novo ciclo de prosperidade, aqueles que gostariam de ficar em conformidade com a lei e voluntariamente querem fazer isso, têm mecanismos para se tornar em conformidade com a lei. E até fazer isso por um tempo. Né? Eu estou comprando agora por 10 anos, 5 anos, mas eu mesmo, daqui a pouco, eu vou ter o meu próprio ativo para, em vez de comprar, eu também quero vender. Até que, com a graça de Deus, não haverá mais necessidade nem de comprar e nem de vender, porque todos estarão superavitários, inclusive o planeta. Essa é a beleza da gente poder trabalhar orientando política pública com a boa ciência, mas, sobretudo, com ética, com a ética dos valores. E pode ter certeza, o que está acontecendo aqui não é que é apenas uma vontade. Isso nasceu lá atrás, quando alguém, no caso do seu Bernardo, né, decidiu que ia ter esse excedente, quis ter esse excedente, certo? Não existe você ter um benefício que você pensou, não foi um investimento, eu vou fazer agora para lá no futuro. Isso foi feito quando esses mecanismos nem existiam. E é bom que a gente, às vezes, faz coisa boa, que a gente vai colher o bom resultado lá na frente. Quando a gente criou o Serviço Florestal Brasileiro, a gente sabia que tinha resultados imediatos, mas tem resultados que vão ser lá na frente. A mesma coisa o ICMBio, a mesma coisa, né, a parceria com os estados, a parceria entre os governos, dentro do próprio governo, aqui com o nosso querido ministro Paulo Teixeira, que é um entusiasta dessa agenda. Eu só tenho a agradecer pelo que nós estamos vivendo em momentos tão difíceis e desafiadores, à véspera da COP30, que já começou, para nós já começou, né? E é um desafio enorme, mas eu espero que, ao final da COP30, a gente possa sair
todo mundo quer ver os resultados da negociação. Isso é muito importante. Em adaptação, na agenda de mitigação, em financiamento, na agenda de ação, em todas as agendas. Mas tem uma coisa que é preciso que saia da COP30 fortalecido. O multilateralismo climático, que está tão fragilizado quanto o multilateralismo, de um modo geral, como está posto hoje. Então, a COP30 tem a obrigação, não só das entregas em substância da negociação, como tem o desafio de fazer com que a gente possa sair com uma perspectiva para os próximos 10 anos, como foi o Acordo de Paris. E qual é a grande ameaça? É que se as decisões tomadas, elas não são implementadas, toma a decisão e deixa para lá. Toma a decisão e deixa para lá. Vai enfraquecer completamente a própria Convenção da Mudança do Clima. É como se fosse a lei do Código Florestal. Fosse apenas no papel, seria inviável. Nós estamos colocando de pé na prática. É o mesmo que tem que fazer. Não basta apenas aprovar, tem que se afastar do uso de combustível fóssil. É preciso criar indicadores de que nós estamos nos afastando para o fim de combustível fóssil. Quais são esses indicadores? Investir mais em energia renovável. E não basta só triplicar energia renovável e duplicar a eficiência energética. É preciso descontinuar emissão por queima de carvão, de petróleo e de gás, porque o que já está sendo lançado na atmosfera pode quintuplicar renovável. O planeta vai continuar aquecendo do mesmo jeito. Então, eu quero agradecer, porque aqui nós temos um mecanismo que parece singelo, né? O primeiro lançamento, né? Mas, a partir de agora, nós vamos ter, nesse novo ciclo de prosperidade, novos ativos, né? Às vezes a pessoa ficava olhando, dizia, né? O meu avô, que veio lá do Ceará, ele não tinha nenhuma vaca, coitado. Mas ele dizia que o coronel lá ficava vendo as vacas no pasto. Agora nós temos que ver as árvores em cima da terra. Estou olhando lá meu cumaru, estou olhando lá minha guariúba, minha pama, minha samaúma, estou olhando lá minha carapanaúma, minha biorana preta, minha biorana branca. Ou como eu gostaria de ter algo para mim poder olhar também desse jeito. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Agradecemos a presença das autoridades, de todos os convidados aqui presentes que estão online acompanhando esse evento histórico. Reforçamos que as informações completas sobre o funcionamento da CRA, seu embasamento legal e os canais de contato estão disponíveis nos portais do Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro e SICAR Nacional. Em função da agenda, a senhora ministra Marina Silva irá se retirar neste momento, pois irá conceder uma entrevista ao vivo. Muito obrigada. Espero que o assunto seja bem legal. Convidamos os participantes para um café de encerramento na parte de trás do auditório. Tenham todos um bom dia. Obrigada.